Bom dia. Comissão Parlamentar de Inquérito número 003/2023. Abertura. Bom dia. Comissão Parlamentar de Inquérito número 003/2023. Abertura da audiência para oitiva de testemunhas. Bom dia a todos os presentes. Hoje, 15 de maio de 2024, às 8 horas e 50 minutos, a Comissão Parlamentar de Inquérito número 03/2023, criada pela Portaria número 34 de 11 de outubro de 2023, instala a presente reunião para apurar os supostos fatos relativos ao período de 1º de janeiro de 2021 a setembro de 2023, sendo suposta perseguição empreendida pela secretária municipal de Educação, Rosimeire Ferreira da Silva, a servidores municipais lotados na área da educação municipal. Suposta aquisição de material permanente sem planejamento e sem necessidade. Exemplos: lousas digitais. Suposta aquisição onerosa de livros didáticos, os quais foram entregues fora do prazo de utilização pelos alunos. Suposto descarte irregular de material didático adquirido onerosamente pela Secretária Municipal de Educação e dos livros fornecidos pelo PNND, Ministério da Educação. Suposta contratação de servidores públicos temporários para o setor da educação municipal, sem processo seletivo ou sem a observância dos classificados em processo seletivo realizados. Suposta ausência de processo estatório para a compra de merenda escolar no segundo semestre de 2023. Suposto lançamento de dados inverídicos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação no Sistema de Informação sobre Orçamento Público e Educação, JOP e do FND. Esta comissão é composta pelos vereadores e vereadores Gustavo Henrique de Oliveira Feliciano, presidente, Carla Francisca Vieira Araújo, relatora, e José Ailton de Souza, vice-presidente. Inicia sua segunda oitiva de testemunhas. As oitivas serão realizadas mediante sistema audiovisual nos termos do parágrafo 1º do artigo 405 do CPP, alterado pela Lei nº 1719 de 2008. O arquivo será áudio e vídeo, será salvo em mídia digital, sendo reduzido a termo apenas no caso de problemas técnicos. Testemunha: Lisa Amanda de Oliveira, brasileira, divorciada, secretária municipal de Educação. Endereço: Rua Hugo de Souza Araújo, bairro Oswaldo Soares Costa, 2 Indaiá, CEP 35.610.000. Filiação: João Batista de Oliveira e Maria Aparecida da Silva Oliveira. Escolaridade superior, compromissada sim. A testemunha tem conhecimento dos fatos que estão sendo apurados por meio dessa comissão parlamentar de inquérito? Bom dia a todos. Sim, tenho conhecimento. Esclareço que Vossa Senhoria está diante de uma comissão parlamentar de inquérito na condição de testemunha e, como tal, tem o dever de dizer a verdade sob pena de incorrer em crime previsto nos termos do artigo 4º, inciso 2º da Lei Federal nº 1579 de 52, combinado com o artigo 342 do Código Penal. Apesar disso, caso Vossa Senhoria entenda ter envolvimento com os fatos ora investigados, terá o direito de permanecer em silêncio e não produzir provas contra si mesmo, caso o questionamento sobre os fatos possa conduzir a seu comprometimento criminal. A testemunha se compromete a dizer somente a verdade? Sim, me comprometo. Elisa Amanda: a denunciante, quando esteve aqui, fazendo uso da Tribuna do Povo, no ano de 2023, denunciou que mochilas, materiais didáticos e dados divulgados sobre a elevação do índice de educação não refletiam a realidade das escolas do município. A senhora pode nos explicar como era, na realidade, esses fatos?
Quando o índice do IDEB foi informado, publicado, não nos explicou o que era a nível regional. Nós recebemos a notícia de que seria nível nacional. Depois, quando os professores ficaram sabendo desse percentual e não condiziam com a nossa realidade a nível nacional, foi onde houve aquela repercussão. Daí, então, veio a explicação de que era a nível regional. Então, no caso, essa divulgação sobre a elevação do índice de educação foi só questão de entendimento. No caso, não teve nenhuma omissão ou alteração de dados. Não, foi só uma falta de completude da informação, esclarecimento mesmo. E em questão quando falou sobre as mochilas, material didático, que também não refletiu a realidade das escolas municipais, você pode nos relatar? Quando eu estive aqui na tribuna, eu dei o meu parecer e também falei em nome dos demais professores. A minha realidade, do 6º ao 9º ano, é que as apostilas não estavam no nível dos nossos alunos, devido ao momento que a gente estava vivendo, que era um período pós-pandêmico, e a maneira como foi nos ofertada esse material pedagógico. Sempre, na escolha do livro didático, por exemplo, os professores participam. Tem os dias escolares antes do término do ano e até mesmo no início do ano letivo, para nós podermos analisarmos as coleções, analisarmos o próximo material didático. E do sistema etapa público não nos foi passado nada. Só chegou no final do mês de abril, maio, com atraso, de quase 2 bimestres, e assim, o material que nós nem tivemos tempo de analisar, de estudar, de preparar para dar aula. Os materiais do 6º ao 9º, as apostilas, elas estavam com páginas trocadas, páginas faltantes, conteúdos que não estavam de acordo com o CRMG de Dores, da região de Minas Gerais, era de São Paulo. Então, não condizia com a nossa realidade, do 6º ao 9º ano, que era a minha experiência. Então, do 6º ao 9º ano, você considera que esses livros, utilizados no sistema etapa, não atendiam os professores nem os alunos a contento? Não. Igual a minha disciplina, a língua portuguesa, ela dá margem para a gente poder aproveitar, Igual eu pegava textos, pegava trechos, parágrafos e trabalhava o que eu podia, mas adequado não eram, não. Então, as dificuldades eram porque os livros chegaram atrasados ou porque os materiais, os livros, no caso, não condizem realmente com a realidade do ensino nas escolas? O atraso, a maneira como nos foi ofertada, primeiramente a maneira como nos foi entregue, foi imposto. Tanto é que nós recebemos a visita da ex-secretária nas escolas e ela meio que nos desrespeitou, principalmente a mim, que estava, ela
falou na frente dos alunos que eu era obrigada a usar o material, que eu estava negando a utilizar. Ela estava acompanhada da doutora Lorena. Os alunos ficaram impressionados com essa cena. Foi uma cena muito ruim, porque eu estava usando o livro didático do PNLD, né, que é o Programa Nacional do Livro Didático, e ela perguntou onde estavam as apostilas. Aí eu falei que estavam na mochila e que a gente usava conforme a necessidade, o planejamento e o andamento das aulas. Aí ela falou para os meninos que eles tinham que exigir que nós utilizássemos o material, que era um material de altíssima qualidade. Aí eu tentei explicar, falei, olha, o material pode ser de altíssima qualidade, mas antes nós temos que preparar os nossos alunos para poder usá-los. Aí ela falou, mas todos os professores estão fazendo isso? Perguntou para os alunos. Aí pediu para eles tirarem um caderno de outra disciplina, tirou foto. Foi uma cena bem intensa, bem grosseira. E hoje, você como atual secretária, está usando os livros didáticos comprados através do governo federal e esses livros ainda são utilizados ou não? Os do Sistema Etapa? Não, os livros do Sistema Etapa não são utilizados, não. A não ser que seja do planejamento individual de cada professor, né? Que pode ser do acervo de cada um, ele possa usar alguma coisa deles. Mas o material didático que nós estamos usando são os livros do governo federal. Só voltando, então os livros do Sistema Etapa eram mais usados como livros de apoio do que livros, no caso, usados diariamente no dia a dia, é isso? Eu, particularmente, fazia isso. E acredito que grande parte dos professores também. Esses livros didáticos, do PLND, do governo federal, atendem à necessidade dos professores, dos alunos? Se atendiam, na época, e se hoje ainda continua atendendo? Olha, Gustavo, eu tenho 23 anos de sala de aula e nós sempre utilizamos os livros do governo federal. Livro é uma ferramenta, né? Nenhum professor fica atrelado ao livro. É como se fosse um guia, né? Um manual. E sempre nos serviam bem, nos atendiam bem, tanto nós como professores, quanto ao aprendizado do aluno. Correto. Então, mediante suas palavras, deixa entender, aí você vai me afirmar se é isso, que esses livros, adquiridos através do Sistema Etapa, foram gastos necessários. É isso? Sim, acho que desde o início já começou errado, porque se ela nos apresentasse, a plataforma, nos apresentasse a opção, nos comunicasse, trocasse uma ideia, porque educação é isso, é compartilhamento, é entrosamento, é troca de opiniões, de experiência. Então, já começou de uma maneira imposta. Então, o Sistema Etapa, ele era um sistema integrado, tinha uma plataforma digital, online. Então, assim, era um material que pode ser muito proveitoso, porém não na época, que a gente sabe que nós vamos ainda ter muito resultado não tão satisfatórios por conta da pandemia. Então, não era uma época de adquirir esse tipo de material e nem a forma como foi. Eu vou passar a palavra agora para o vereador Zé Ailton, que deseja fazer uma pergunta. Bom dia, Elisa Amanda. Bom dia, vereador. Nossa secretária de Educação. Bom dia também aos servidores dessa casa, equipe técnica de transmissão, doutor Daniel. E bom dia a todos que estão nos ouvindo através das redes sociais. Elisa Amanda, esses livros, na sua concepção,
Duas perguntas numa só. Eram ruins? A senhora disse aqui na tribuna dessa casa que os professores, alunos não estavam preparados para adotar o sistema. O que você, dessas duas perguntas, e o que você, depois de estar como secretária, qual é a sua experiência? Continua sendo essa mesma ou mudou-se o pensamento? Ou hoje eles ficaram bons? Acostumaram, os alunos acostumou, ou os professores acostumaram? Queria saber de você sobre isso. Tá, o senhor quer perguntar se, como eu, estando secretária, se a minha opinião, se o contexto alterou? Isso. Não alterou. Permanece o mesmo. Certo, quer dizer que continua na sua visão, na sua experiência, hoje, os livros eram ruins? Eles não eram ruins. Não, o momento não era o ideal e eles estavam além da condição do momento, tanto para nós, professores, que precisávamos de um tempo para poder estudar, para poder preparar as aulas, e para os alunos, para receber o conhecimento que traziam neles. Os conteúdos não estavam combinando com os conteúdos de Minas Gerais, eles eram de São Paulo, é bem diferente. E hoje? De estado para outro. E hoje, no momento, como que os professores estão lidando com essa situação e também os alunos? Não tem mais o sistema etapa. Então, não estão usando mais esses livros? Nós usamos os livros do governo federal. Do PNLD. Então, quer dizer que essa compra desses livros acabou, então, sendo... Acabou em 2023. Muito bem, obrigado. Bom dia, Elisa. Bom dia, Carlos. Sobre os livros, você falou que eles chegaram num momento ruim. Então, foi logo após a pandemia, os alunos não tinham tido uma boa evolução e eles chegaram atrasados, mais ou menos no meio do ano. Um pouco antes do meio do ano. Então, isso significa que os professores não tiveram tempo de preparar o material e os alunos não tinham um suporte para poder absorver aquele conhecimento. Então, a gente não pode trabalhar com o se ou com o talvez, mas os livros, sendo de São Paulo, você falou que o conteúdo é diferente, mas é diferente em qual sentido? Porque a gente tem aí o Enem, que é nível nacional, e o conhecimento tem que ser, bem dizer, completo no todo de todos os estados. Eu vou explicar. Por favor. O que acontece? O Enem é a concretização do ensino fundamental 1, fundamental 2 e médio, né? A diferença de um estado para o outro são os conteúdos. De repente, lá em São Paulo, por exemplo, na língua portuguesa, no 6º ano, eles ensinam função sintática. E nós aqui, em Minas Gerais, a gente ensina classe de palavras. Aí o que acontece? A apostila do 6º ano vinha com matérias que não condiziam com o 6º ano daqui. Entendeu? Então, é essa a questão. Os livros do sistema etapa, eles vinham por volumes. A cada bimestre, um volume. Entende? E ele era individual por aluno? E ele era descartável ou não? Não, era do aluno, era consumível. Né? Eles escreviam na apostila. Então, assim, como chegou no final de abril, início de maio, já tinha aí quase 3 volumes em atraso. Então, além de nós, professores, não conhecermos o material, não termos tempo de analisar tudo, conhecer a plataforma, né? Tomarmos pé da situação, ainda estava atrasado, né? E nós tínhamos que vencer esse conteúdo.
E os meninos, no período pós-pandêmico, todos sabem que na pandemia foram aulas remotas. Não foram satisfatórias, né? A gente sabe que houve um déficit muito grande na aprendizagem. E ainda a gente está colhendo fruto desse período. E foi toda essa situação. Lisamanda, eu estou assim, observando as suas respostas e tirando as minhas próprias conclusões pessoais e queria saber a sua. Na época, então quer dizer que foi um gasto desnecessário, pelo que eu estou percebendo. Na sua visão também? Sim, foi um gasto desnecessário. E, assim, igual eu disse anteriormente, se tivesse sido de outra forma, talvez teria dado um melhor resultado. Se você tivesse sido consultado, Assim, preparado. conhecido o material, né? Porque hoje, estando na secretaria, eu vejo como que funciona. Sim. Porque a Secretaria de Educação ela não funciona sem a opinião do professor, não. Sabe? É o mínimo que a gente pode fazer. Muito bem, obrigado. Obrigado, presidente. Lisamanda, o que mais preocupa, né, é a questão dos alunos. Então, eu queria saber como que ficou a situação dos alunos que não conseguiram concluir as matérias durante o ano letivo, né, devido, eu acredito, né, que no caso, a entrega desses livros, se ocorreu a situação de não concluir as matérias. E, né, porque, igual você mesmo disse, muitos, né, professores estavam usando o método que achava mais interessante, né, em vez de seguir o sistema etapa, né. Então, se houve algum prejuízo, se os alunos conseguiram concluir essas matérias, como que ficou a situação desses alunos? Não houve prejuízo, porque a nossa equipe pedagógica é muito boa. Os nossos professores, apesar de todas as dificuldades encontradas, conseguiram concluir o conteúdo, conseguiram passar conhecimento. Assim, não houve prejuízo com os nossos alunos, não. Saberia me dizer como são realizados os testes para avaliar os alunos pelo INDEB e como são selecionados os alunos avaliados? Todos os alunos, né, eles fazem as provas externas, que vêm do governo federal, segundo, quinto e nono ano. Todos os alunos da rede pública fazem essa prova, tem o cadastro direitinho, as provas vêm nominais, né, individuais. E qual foi a outra pergunta? Como que, né, são selecionados os alunos? Segundo, quinto e nonos anos, e todos participam. Okay. São provas externas. A senhora, como professora, né, de carreira e hoje como atual secretária, tem conhecimento, né, do descarte de material didático do sistema etapa não utilizados, como, né, foi citado na denúncia, né, foi que teve os descartes irregular dos livros. Se, né, realmente ocorreu esse descarte irregular desses livros e né, como que foi, né, e se realmente foi descartado assim, para jogar fora ou se foi guardado. Como que foi essa situação? Como os livros vieram para os alunos, os livros foram entregues para os alunos levarem para casa. Não foi descartado em escola, nem nada. Foram entregues para os alunos levarem para casa. Eu falo isso até porque eu tenho uma filha, né, que está no Fundamental 2 e ela trouxe as apostilas para casa. Então, os livros não foram jogados fora, né? Pelas escolas, não. Nem pelos professores, nem pelos funcionários? Não. Foram entregues para os alunos. Ok.
Quando você assumiu a secretaria, quando a senhora realizou as denúncias nessa Casa Legislativa, as louças digitais estavam em pleno funcionamento, já estavam instaladas nas escolas, os professores já estavam fazendo uso? As lousas digitais estavam instaladas, eu falo pela escola onde eu trabalhava, né, o Mestre Tonico. Todas as salas tinham lousas, tinham os equipamentos necessários para funcionar, porém, nem todos os professores utilizavam, não, porque a gente tem professores que são mais hábeis nessa questão de tecnologia e outros que não têm tanta facilidade com esse mundo digital. O problema é que é o sinal de internet, a demora para poder instalar, são recursos que a escola ainda não sei se é a cidade, né, sinal de internet, não estava preparada para ter. Hoje, como secretária, eu vejo que temos a lousa digital lá no São Luís, no Benjamin e no Marilac. Agora, se os professores fazem uso ou não, eu não posso afirmar que fazem uso contínuo, não. Mas a usam. E essas lousas, você entende que hoje, né, como é dito aí, parece que está sendo implantada a questão na internet e nas escolas, né, para tentar melhorar essa condição, você acha que hoje ela vai atender bem as demandas dos alunos e dos professores? Na atualidade, agora sim. Hoje sim, mas é igual eu falei, né? Tem as questões particulares de cada professor. Há professores que têm facilidade, que gostam de inovar, há outros que não. E tem a questão também de acessibilidade, né? Ao tempo, por exemplo, do 6º ao 9º ano, nossas aulas são só de 50 minutos. Então, até que você monta o equipamento, requer um planejamento diferenciado. Mas hoje, né, com essas melhorias na internet, podem ser, sim, de grande utilidade. Lisa, no caso, as lousas digitais, elas são um material didático complementar para as aulas. Então, não necessariamente elas têm que ser usadas todos os dias ou em todas as aulas, mas elas podem ser usadas a qualquer momento pelo professor. Seria isso? É uma grande ferramenta, né? E é uma maneira de chamar mais a atenção dos alunos, provocar um maior interesse. É um complemento. Passando para a parte do transporte escolar, Zé Mano, o transporte escolar, como ele era antes e como é na atualidade, né, com a sua gestão como secretário? Estar na secretaria está sendo ainda um grande desafio, né? Porque a minha realidade era de sala de aula. Eu não imaginava quanta coisa estava por trás da educação para que ela funcione. E quando eu cheguei na secretaria, havia muitas linhas que talvez puxava 1, 2 alunos e poderia fazer uma nova configuração, uma linha, pegar esses 2 alunos que estavam próximos à outra linha, né? Como se fosse um enxugamento mesmo. E a gente conseguiu economizar bastante. No ano de 2023, né, haviam 18 linhas rurais. Hoje, você consegue me falar quantas linhas rurais ainda permanecem? Olha, Gustavo, esse número de linhas agora me deu um branco.
Mas eu sei que nós conseguimos reduzir o número de terceirizados. Entendi. E mesmo reduzindo o número de terceirizados, não ocorreu prejuízo em questão do transporte dos alunos? Não. Só em Continua questão de estrada, de fenômenos naturais, né? Chuva, essas coisas. E às vezes também carros que estragam e não são consertados a tempo e a hora. Questões que, infelizmente, são rotineiras. Ok. Voltando à questão dos livros didáticos, né? E também de todos os gastos, né, feitos pela Secretaria de Educação, queria que, se, né, for de conhecimento, se sabe informar se teve alguma utilização dos recursos públicos, como aquisição de material escolar, livros, ou até questão também do transporte, né, mochilas, lousas digitais. Se algum desse recurso você, né, considera que esses recursos foram mal utilizados, né? Que na gestão anterior, né, da ex-secretária Rosimeire, se algum gastos, né, referente a livros, mochilas, ou questão de transporte, se você presenciou, né, a má utilização desses recursos dentro desses itens, né, da transporte, livros, ou se você considera uma utilização. A questão é o que eu falei da aquisição do material didático, que foi um dinheiro que não foi muito bem gasto. É essa a sua pergunta? E se a senhora tem conhecimento de que algum servidor da educação sofria perseguição da ex-secretária Rosimeire, se sabe nos informar o nome de algum servidor que foi perseguido por ela? Olha, Gustavo, no nosso meio de professores, a gente ouve muita coisa, né? Então, há vários relatos de perseguições, mas não cabe a mim citar um nome, não. Então, ok. Então, sobre esse caso da perseguição, né, como você disse, tem conversas, as pessoas falam, mas não tem como. Porque, assim, a gente sabe que cada pessoa age de uma forma e muitas preferem não se pronunciar, né? Preferem ficar mais no silêncio mesmo e falam entre nós, mas não se pronunciam. Então, eu não me cabe relatar nomes. Elisamanda, eu agradeço e deixo agora aberto, né? Se caso queira fazer alguma consideração sobre suas denúncias ou alguma mais informação a acrescentar, fique à vontade, né? Que agora é o momento. Se você quiser fazer alguma fala a mais, deixar mais alguma informação, fique à vontade. Não, obrigada. Então agora eu dou por fim, né, a oitiva da Elisamanda e quero agradecer a presença do vereador José Marinho Zica, presidente dessa casa, que esteve aqui fazendo parte como ouvinte, né, como assistindo a oitiva que foi feita nesse momento aqui hoje na Câmara Municipal. Então agradeço, Elisamanda, pela presença, agradeço a todos aqui presentes. Obrigada a todos. Tenham um bom dia. Posso ir?